paz do Senhor, nobres estudantes das Sagradas Letras, teólogos, apologetas e mestres da Escola Dominical. Hoje chegamos ao cume do Everest da revelação bíblica. Se nas lições anteriores exploramos a natureza do Filho, hoje vamos explorar sua mente e sua expressão. O tema da lição é o Filho como o Verbo de Deus. Quando abrimos o Evangelho de João, não encontramos uma genealogia humana como em Mateus, nem um nascimento na manjedoura como em Lucas. João, a águia da teologia, não olha para Belém, ele olha para a eternidade. Ele rasga o véu do tempo e nos leva para antes do haja luz. Ele começa com uma frase que mudou a história da filosofia e da religião. No princípio era o Verbo. Nesta aula magna, vamos atuar como se fôssemos arqueólogos espirituais. Vamos escavar as bibliotecas de Alexandria, os pergaminhos do Mar Morto e os debates de Atenas para entender o que significa chamar Jesus de Logos. Prepare-se para uma jornada intelectual e espiritual em 4 atos. Primeiro, a raiz filosófica, o Logos grego e o Menra judaico. Segundo, a exegese gramatical, a profundidade de João 1:1. Terceiro, a função do verbo, o agente da criação e revelação. E quarto, o escândalo da carne, o verbo que tabernaculou conosco. Iniciamos então primeiramente a arqueologia do conceito de Atenas a Jerusalém. Para entender o verbo, precisamos entender o termo grego logos. Por que João escolheu essa palavra? Ele estava comunicando algo explosivo para os dois mundos, o grego e o judeu. O logos da filosofia grega, a razão cósmica. Se você caminhasse pela ágora de Atenas 500 anos antes de Cristo, você ouviria o filósofo Heráclito de Éfeso ensinar. Para Heráclito, o universo estava em constante mudança, mas havia uma força que mantinha tudo unido, uma lei universal, uma razão cósmica que impedia o caos. Ele chamou essa força de Logos. Mais tarde, os estoicos, no século III a.C., desenvolveram essa ideia. Para eles, o Logos era a alma do mundo, a mente divina impessoal que governa o destino. Quando João escreve no princípio era o Logos, ele estava dizendo aos gregos, aquela razão que vocês procuraram, aquela resposta para o sentido da vida, não é uma força ou uma energia, é uma pessoa. A segunda questão é o Menra do pensamento judaico. Veja, João era judeu. E para o judeu a palavra dabá não é filosofia abstrata, é poder explosivo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, como está em Salmo 33:6. Os profetas diziam, veio a mim a palavra do Senhor. E isto nos lembra da importância dos targums, paráfrases aramaicas do Antigo Testamento. Onde a Bíblia hebraica dizia, Deus estava no jardim, o targum dizia, o Menra, a palavra de Deus, andava. Os rabinos antigos entendiam que havia uma distinção misteriosa entre Deus e sua palavra, mas que ambos eram divinos. João une Atenas e Jerusalém na pessoa de Cristo. Jesus é a razão que sustenta o universo, conforme criam os gregos, e a palavra criadora de Yahvé, conforme criam os judeus. Aqui vamos entender um pouco desse elo perdido do aramaico, a palavra o Menra, e precisamos escavar ainda mais fundo. Por que João usou Logos para um público que também era judeu? A resposta está nas sinagogas da época. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles liam as escrituras em aramaico, no caso, os targums. Os rabinos tinham um temor tão grande de pronunciar o nome de Deus, Yahvé, ou de atribuir a Deus movimentos humanos, que eles usavam um termo substituto, onde a Bíblia hebraica dizia, e Deus andava no jardim, o targum aramaico dizia, e o Menra, a palavra de Deus, andava no jardim. Onde dizia, o Senhor falou com Moisés, o targum dizia, o Menra falou
com Moisés. Para o judeu do primeiro século, o Mera era, primeiro, distinto de Deus. Podia-se falar com Deus, mas era o próprio Deus porque se adorava a ele. Quando João escreve no princípio era o Logos, ele estava gritando para a sinagoga, aquele Mera que vocês leem nos Targums todos os sábados, aquela manifestação visível do Deus invisível, ele tem um nome, ele tem um rosto, ele é Jesus de Nazaré. Agora, no nosso segundo ato, vamos entender um pouco a exegese do prólogo, o hino da eternidade. Vamos agora para a sala de cirurgia da exegese. Vamos dissecar João 1:1. Este versículo tem 3 cláusulas que destroem todas as heresias sobre Cristo. A cláusula primeiro, no princípio era o verbo, em arque, em logos. A eternidade, a palavra princípio, arque, remete a Gênesis 1:1. Mas note o verbo, João usa em, era, estava, que é o tempo imperfeito do verbo ser. Ele não usa egeneto, tornou-se, foi criado, significando quando o princípio começou, o verbo já estava lá. Ele não teve início. Ele é pré-existente. Isto destrói a heresia do arianismo ou dos testemunhas de Jeová, que diz que Jesus Cristo foi a primeira criatura. O verbo antecede o tempo. Agora, na segunda cláusula, o verbo estava com Deus. Kai, hologos, em pros, ton, teon. A distinção pessoal aqui é a preposição grega pros, isto é fascinante. Ela não significa apenas ao lado. No grego clássico, ela indica face a face, movimento em direção à intimidade ativa, significando que o verbo não é o Pai, ele estava com o Pai, olhando nos olhos do Pai, em perfeita comunhão trinitária antes da fundação do mundo. Isso destrói o modalismo ou unicismo, que diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Agora, a terceira cláusula, e o verbo era Deus. Kai Theos em Hologos. Aqui é demonstrada a divindade plena. E aqui também temos uma batalha gramatical. No grego, Theos, Deus, aparece sem o artigo definido, ro, antes do verbo. Os hereges dizem deveria ser traduzido como um Deus menor. E a regra gramatical usada por todos os gramáticos em todo o tempo diz: quando um predicativo nominativo definido, theos, precede o verbo em, ele não precisa de artigo para ser definido, significando que João estava dizendo que o Logos possui toda a qualidade, essência e natureza do que significa ser Deus. Como disse Lutero, a divindade de Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. O terceiro ato é a patrística e a voz dos séculos. Não somos os primeiros a ler isso. Vamos consultar os gigantes que vieram antes de nós. E aqui está a importância do testemunho da história. Justino Marte, que viveu no ano 150 d.C., um filósofo cristão, Justino foi o primeiro a usar o conceito de logos espermáticos, a semente do verbo. Ele dizia que toda a verdade encontrada em Platão ou Sócrates eram sementes do Logos, mas que a verdade completa só apareceu em Cristo. Ele defendeu que o verbo é o outro eu de Deus. Segundo Irineu de Leão, que viveu no ano 180 depois de Cristo. Irineu foi o teólogo da unidade que lutou contra o gnosticismo. Os gnósticos diziam que o Logos era uma emanação distante de Deus. Irineu provou que o Logos é a própria mão de Deus agindo na criação. Ele disse: o Pai é o invisível do Filho e o Filho é o visível do Pai. Logo em seguida vemos o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, quando Ário tentou rebaixar o verbo a uma criatura. A igreja se levantou e declarou no credo: gerado, não criado, consubstancial, homousios ao Pai. A doutrina do Verbo de Deus não é uma invenção moderna,
é o sangue dos mártires e a tinta dos concílios. E aqui aconteceu o que chamamos a batalha por uma letra. Olhando para a história da igreja, precisamos destacar um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que salvou o cristianismo. Durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a batalha contra o arianismo se resumiu a uma única letra grega, o iota, que é o nosso I. Os arianos, os hereges, estavam dispostos a aceitar que Cristo era homoiousios, ou seja, de substância semelhante à do Pai. Mas Santo Atanásio e os pais ortodoxos bateram na mesa e disseram não. Eles insistiram no termo homoousios, sem o I no meio, ou seja, da mesma substância. Parece, né, preciosismo acadêmico? Não. Se Cristo fosse apenas de substância semelhante, ele seria um Deus menor, uma criatura elevada e não poderia nos salvar, pois apenas Deus pode perdoar pecados contra Deus. A igreja primitiva preferiu o martírio a ceder a uma vogal, pois naquela vogal estava a garantia da nossa salvação eterna e a divindade absoluta do Verbo divino. O nosso quarto ato é a missão do Verbo revelador e criador. Por que o Filho é chamado de Verbo? Qual é a função de uma palavra? Uma palavra serve para duas coisas: expressar o que está na mente e comunicar com o outro. Aqui Cristo é o agente da criação, conforme está em Hebreus 1:2 e Colossenses 1:16. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. O Pai é o arquiteto, o Filho, o Verbo, é o executor e o Espírito é o vivificador. Quando Deus disse haja luz, foi o Verbo que saiu da boca de Deus e materializou a luz. A ciência quântica busca a partícula de Deus que sustenta a matéria. A Bíblia diz que o Verbo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Ele é a cola atômica do universo. Permita-me uma breve incursão como pesquisador da interface entre a teologia e a ciência moderna. O conceito de logos ganha uma dimensão assustadora na era da informação. A física quântica e a biologia molecular descobriram que a base do universo não é a matéria, mas a informação. O que é o DNA humano? É um código, é uma linguagem escrita em 4 letras químicas, A, T, C e G. Onde há um código, há uma mente inteligente por trás. Quando João diz, no princípio era o Logos, a palavra, a informação, a razão, ele antecipou em 2000 anos o que a ciência moderna descobriu. O universo é feito de linguagem. Cristo não é apenas o salvador moral, ele é o código fonte da realidade. Ele é a informação suprema que estrutura desde a galáxia até a dupla hélice do seu DNA. Como diz Colossenses 1:17, nele tudo subsiste. Se o Verbo deixasse de falar, o universo, por um nanosegundo, a estrutura atômica se desintegraria. Jesus é a lógica que mantém a realidade coesa. E segunda coisa importante nessa parte é o agente da revelação, conforme João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, esse o revelou. A palavra grega para revelou é exesato, de onde vem a nossa palavra exegese. Jesus é a exegese de Deus. Você quer saber o que Deus pensa? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus sente? Olhe para Jesus. Deus não é mudo. Ele falou muitas vezes pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou finalmente pelo Filho. Hebreus 1:1 e 2. Ele é o discurso definitivo de Deus. Nós não precisamos esperar novas revelações que contradigam o Verbo. Tudo que precisou ser dito já foi dito. Caminhando para o nosso quarto ato, o escândalo da encarnação
o Verbo tornou-se tabernáculo. Aqui chegamos ao clímax de João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A carne, a sax, que para um grego era algo nojento, eles criam que a matéria era má e o espírito era bom. Dizer que o Logos, a razão pura, virou carne, suor, sangue, era um escândalo. Mas João insiste, ele não pareceu homem, ele se fez homem. O infinito tornou-se um zigoto, um óvulo fecundado pelo Espírito Santo. O onipotente precisou ser amamentado. A palavra tabernáculo no grego é skino, que é traduzida como habitou e significa armar a tenda ou tabernacular. João está nos levando de volta ao Êxodo. No deserto, a glória de Deus, Shekinah, descia sobre a tenda. Agora, a carne de Jesus é o novo tabernáculo. A glória de Deus não está mais numa caixa de madeira e ouro, está no ser humano. E vimos a sua glória. Concluindo, irmãos, como é que isso muda a nossa vida? Se Jesus é o Verbo, significa que Deus quer ser entendido. Deus quer conversar. O cristianismo não é a religião de um Deus mudo e distante. É a fé no Deus que fala, que desce, que se explica e que se deixa tocar. Hoje o Verbo não é apenas um som, é uma pessoa que quer habitar, fazer tenda no seu coração. Como diz Agostinho, o Verbo de Deus, que é Deus, para que pudesse ser visto pelos homens, fez-se homem. Para que pudesse ser ouvido, fez-se palavra. Que você não apenas estude o Verbo, mas que você ouça a voz dele hoje. A minha oração é que o Logos eterno, o Verbo divino, que estava no princípio e criou as galáxias e que nós adoramos porque vestiu a nossa humanidade, possa falar aos nossos corações nesse dia. A Deus toda a glória. Deus abençoe vocês.